Muito bem. É, Nós vamos precisar trabalhar com Visual Studio para desenvolver desktop, certo? O que que acontece aqui com o Visual Studio? Então, vamos dizer assim, esse é o instalador dele, certo? Ele tem o arquivo executável aqui, você coloca lá installer, aí vai aparecer esse cara aqui, que é o do Visual Studio, certo? Ah, eu já instalei e preciso modificar o que tem que colocar. Então, você clica aqui em modificações. Aí você pode ajustar aquilo que está instalado, certo? Ah, eu tenho várias ferramentas. A ideia é nós vamos precisar desse cara aqui, que é desenvolvimento desktop, certo? Que usa o framework .NET. O que que acontece? Existem duas formas de trabalhar com Visual Studio, certo? Tem o formato, que é esse com .NET, com o formato que a gente fala que seria o formato antigo que já existia, antes dele se tornar uma versão free, community, livre, certo? E existe a versão que foi criada depois, que é a versão Core, que usa o .NET Core, no caso. O que é a diferença do .NET Core e do .NET Framework? O .NET Framework é a versão, vamos dizer assim, que já existia, ela continua sendo aperfeiçoada, mas ela vai trabalhar basicamente com o formato de você desenvolver aplicações usando o Visual Studio, certo? E é a única forma que tem para desenvolver ele em formato desktop. Por quê? Porque o formato Core que foi criado, que é o formato que é livre, que funciona em Linux, funciona no Mac e gera os aplicativos MAUI, que pode desenvolver para dispositivos móveis, certo? Eles usam o .NET Core, né? Então o .NET Core é esse cara aqui, ó, ASP.NET Core, tá vendo aqui? Com o ASP.NET Core, você consegue desenvolver aplicação web usando o VS Code, certo? Então é possível fazer esse processo, né? O formato MAUI é um formato mais recente, né? Um formato que esse multiplataforma que está aqui. É multiplataforma app UI, certo? Esse formato de desenvolvimento, quando for mexer com dispositivos móveis, a gente vai instalar esse camarada aqui, certo? Então, como é que funciona a ideia do .NET como um todo? Fazer um paralelo com o Java. Ah, mas eu não conheço Java. Tá. Qual que é a ideia? A ideia é assim. Linguagem C, que vocês viram, é uma linguagem que é compilada, certo? Então eu tenho um código-fonte. Do código-fonte eu compilo ele vai transformar em código binário, código de máquina, certo? Aí eu link edito ele. Link editar é juntar as partes que foram criadas no código binário. Ele gera o arquivo executável. Então, se você pegar, nós estávamos trabalhando no formato online GDB lá, mas tem os compiladores da linguagem C. Você tem o DevC, tem o outro, tem o GCC, que é da Microsoft lá, que é uma versão free, livre, que você pode usar. Você compila e ele gera um executável. Esse executável você pode carregar ele para qualquer lugar. O que que ele faz? Lá no C a gente colocava o include lá. Estão lembrados do include? Coloca o include, stdio, coloca o math, coloca as bibliotecas. Quando você compila, as bibliotecas que ele vai precisar, ele linkedita junto. Ele carrega junto com um executável. Então todos os códigos estão junto no executável. Dependendo da aplicação que você for fazer, nós brincamos um pouco com Delphi, semestre passado, não é isso? Lazarus lá. O Lazarus também cria um executável. Ele usa o mesmo princípio. Ele vai pegar os códigos-fonte, vai compilar esse código, e esse código compilado ele vai linkeditar com as bibliotecas e vai gerar um executável. E eu consigo rodar esse executável em qualquer lugar. C Sharp é um pouco diferente, assim como o Java. Java e C Sharp, no caso, o Java, ele usa a Java Virtual Machine, a VM. A Java Virtual Machine é JVM, que é a biblioteca. E o que ela faz? O que a JVM faz? Ele pega, dentro desse JVM, ele tem as bibliotecas. Então ele não linkedita, não coloca, porque a compilação do Java, assim como o C Sharp, ele não gera um executável completo. Ele vai gerar o executável fazendo referência às bibliotecas.
Por isso que a aplicação em Java ela é leve, porque ela roda, coloca a biblioteca dentro do Android, as bibliotecas que você precisa. Aí o que acontece? As bibliotecas que você precisa, que está colocado no Android, ele não vai usar exatamente no código executável dele. Ele vai buscar na Java Virtual Machine, certo? O C Sharp vai fazer a mesma coisa. A Microsoft participava do consórcio do Java, certo? Até o momento que ela passou a criar o C Sharp com o objetivo de fazer o Java da Microsoft. Só que ela não podia chamar de Java, então chamou de C Sharp, certo? Então, aprendendo C Sharp, para você chegar até o Java, é um pulo muito pequeno, certo? É bem isso aí. Então, eu vou trabalhar, eu só sei trabalhar em C Sharp. Do C Sharp, para você entrar pro Java, é perto. Na verdade, se você, vamos pegar aqui, por exemplo, vou abrir aqui, vou colocar lá, linguagem C Sharp. Ó, tem da Microsoft aqui, ó, programação código aberto, tá? Ó, aqui, aqui tem, ó, tem um tutorial, tem experimentos que você pode fazer. Isso é da própria Microsoft mesmo, certo? Por quê? Porque é um compilador da Microsoft que ela está divulgando e está fazendo o processo de, vamos dizer assim, de popularização do C Sharp, certo? Aí o que acontece? Dentro dessa ideia, aqui você pode assistir vídeos, não? Tá em inglês, certo? Mas ele tem explicações a respeito de como funciona o C Sharp, os padrões dele, tem exemplos de código e tudo mais, né? Aí o que acontece? Dentro desse contexto do C Sharp que você trabalhar, ele vai usar, ele pode usar a JVM para os recursos que ela precisa. Por isso que o MAUI vai conseguir funcionar no celular, mesmo desenvolvendo em C Sharp, certo? Ele vai usar as mesmas bibliotecas, porque como eles faziam parte do consórcio, eles tinham acesso aos códigos, certo? Então, ele continua tendo. E o Java não tem sofrido grandes alterações. O C Sharp já tem acontecido, certo? Se vocês olharem as atualizações, mesmo aqui a hora que eu entro aqui, ó, ele vem aqui, lá atrás ele tinha lá que eu posso tem update para fazer. Ó, tentando instalar e download e atualizar. Ó, tem coisas novas. Sempre está tendo coisas novas para fazer no C Sharp, tá? Então, a forma primeiro de instalar, se eu já instalei, eu posso colocar, voltar aqui no installer dele e modificar as configurações e acrescentar, tá? Não recomendo fazer a qualquer hora, porque como quem tentou instalar viu que ele é pesado, ele demora, certo? Então, deixe para fazer sempre que tiver acesso a cabo, certo? Porque com cabo ele vai ser um pouco mais rápido. Não quer dizer que ele vai ser rápido, que ele é pesado, tá? Então, aqui fechou, certo? Vem aqui as modificações que tem. Aqui as atualizações. Aqui ele está dizendo, tem a versão 17.9.4. Essa é a versão que está aqui. Já tem a versão 17.10.5. Tá? Ver os detalhes e aí você manda atualizar. Mas colocar para atualizar em sala de aula não recomendaria, porque o que vai acontecer? Vão perder bastante tempo, certo? E ele vai funcionar sem? Vai funcionar sem. Então, veja bem, eu venho, depois de instalado, eu vou lá no Visual Studio, aqui, 2022, tá aqui, certo? Aí ele abre aqui, ó, eu tenho opções, clonar um repositório, abrir um projeto, abrir um local de pasta e criar um novo projeto. O Visual Studio, ele leva em consideração o seguinte conceito, né? No C, a gente tem que colocar o include lá nas coisas, certo? No C Sharp eles colocaram que a IDE onde você vai colocar, o básico de tudo ele já está colocado. Então, as bibliotecas matemáticas vão estar lá, tudo que você precisa supostamente está lá. Na verdade, não é que está lá, ele vai estar na máquina virtual Java ou vai estar no framework .NET, certo? É isso que vai acontecer. Eu vou precisar desse cara sempre instalado na máquina que eu vou rodar. Se não tiver ele instalado, não vai rodar a aplicação, tá? Então, veja bem, vamos vir aqui e vamos mandar criar um novo projeto, certo? Aqui no novo projeto, ó, aqui eu posso selecionar, ó.
Eu vou colocar aqui de volta todas as linguagens, todas as plataformas, todos os tipos de projeto. Ele vai abrir um monte de opções aqui, certo? Por que que ele tem esse monte de opções? Bom, porque formato console, que é o formato que a gente estava usando no online GDB, certo? Mas a gente não precisava do Visual Studio para usar console. A gente consegue usar o console dentro do online GDB, que eu consigo programar no celular, eu não preciso ter um notebook para poder fazer isso, certo? Ou posso usar em qualquer computador sem problema nenhum, né? Mas ele tem esse formato Blazor, Blazor Web. É um formato, uma forma de você desenvolver web usando o C Sharp. Não é a única forma, tá? No C Sharp nós vamos ter outras formas, né? Aqui, ó, ASP.NET Core Web API. A API vai criar uma API, certo? Mas a ideia da API vocês vão ver depois. Vamos ver formato web em PO, certo? Aí o que acontece? Além do Blazor, aqui tem o Razor. Tem um outro formato que também desenvolve web. E tem alguns casos você montar. Então, você tem projeto, ó, ASP.NET Core Web Model View Controller. Então, eu tenho pelo menos três formas de desenvolver web com o C Sharp, certo? Três maneiras diferentes de desenvolver. Uma é para aplicações pequenas, rápidas. Outra é para uma aplicação já encorpada, que tem um padrão já pré-estipulado. E o outro, ele tem novos recursos que eles estão buscando emplacar no mercado, mas que ainda não está totalmente emplacado, certo? Mas isso não significa, vamos dizer assim, que é bom ou é ruim. Significa que eles estão no mercado. E eles estão no mercado por quê? Por que que eles estão fazendo isso? Porque tem concorrência no mercado de desenvolvimento, certo? Quem vai adotar uma tecnologia ou vai adotar outra, aí depende de cada nicho de mercado. Então, aqui, ó, primeiro, linguagens. O Visual Studio, além do C Sharp, ele tem o C++, tem o F Sharp, tem o JavaScript, Python, linguagem Query, que é de banco de dados, TypeScript, Visual Basic e XAML. Visual Basic hoje em dia já não é usado, certo? E o C++ só vai usar quem precisa de baixo nível. Geralmente, aplicações que vai desenvolver o que? Eu vou precisar conectar, fazer uma interface para conectar com uma balança, e essa balança tem uma interface específica e você precisa criar um driver para poder conectar. Aí você vai trabalhar com C++, certo? Porque ele vai trabalhar no baixo nível. C++ seria C orientado a objeto, certo? Nós vimos até a linguagem C, não vimos C++. Já migramos para o C Sharp, certo? Mas essa é a ideia. Poderia desenvolver em C orientado a objeto. F Sharp é um outro conceito. É um conceito de trabalhar num formato de programação para coisas particulares, para pequenas soluções. Não vai criar uma aplicação como o C Sharp tem condições de fazer, certo? Então não é uma linguagem que se trabalhe, vamos dizer assim, em grande escala. Vai ter o JavaScript. Bom, JavaScript vocês já viram com o Luciano, não é isso? Aí tem os vários sabores do JavaScript, certo? Que mais? Python, acho que não precisa falar nada. Python, né? Eles têm a versão Python da Microsoft, mas também é mais fácil programar no VS Code, no caso. Ou mesmo no online GDB, dependendo do que você for fazer, certo? Linguagem Query, vocês vão ter banco de dados agora, né? Certo? Linguagem de pesquisa, certo? Os SQL da vida. TypeScript. TypeScript foi criado porque o JavaScript aceitava qualquer coisa. Ele dizia que a variável A era int. Aí lá no meio eu dizia que ela recebia um string, e ela recebia um string. Depois eu fazia o A receber um float. Dessa forma, o que acontece? Fica difícil você dar manutenção num código, concorda? Então eles criaram o TypeScript, certo? Quem criou o TypeScript, na verdade, é o mesmo cara que acertou o Visual Studio, que é o arquiteto do C Sharp e que era o arquiteto do Delphi, certo? É o mesmo cara que fez isso. Criou o C Sharp, ele criou. É lógico, provavelmente não foi sozinho, foi uma equipe, mas ele que estava coordenando esse processo,
certo? Que também criou o TypeScript. Visual Basic é uma linguagem que está ficando descontinuada, mas quem tem aplicações então pode continuar usando. E XAML é um tipo de HTML, uma linguagem de marcação, certo? Mas não é o caso, nós vamos trabalhar com C Sharp. Então, ele permite aqui, ó, desenvolver para Android. Azure. Azure é a nuvem da Microsoft, certo? Então, permite desenvolver para Azure, iOS, Linux, macOS, tvOS, Windows e Xbox. Por que Xbox? Porque o C Sharp desenvolve para games. Tem uma biblioteca chamada Unity, que desenvolve para games, para jogos, certo? E automaticamente vai desenvolver para o Xbox, certo? Bom, então o que acontece? Aqui seriam os tipos. No nosso caso, fatalmente vamos usar, no primeiro momento, o Windows, certo? E os tipos de projeto, ó, aqui eu vou colocar então, vou colocar C Sharp. E aqui nós vamos trabalhar com projetos desktop. Observe que os dados aqui vão mudando, certo? Então a gente vai trabalhar com esse aqui, ó. Windows Forms, app, project template for create.NET Windows Forms, né? Que é essa, deixa eu ver, não, perdão, é a de baixo, tá? Então vamos trabalhar, vai ser sempre com desktop. No Windows vai ter que ser o .NET Framework, beleza? Então a gente clica aqui, aqui ele tem o que pode ser, os recentes projetos. Vou dar um Next, vou colocar o nome do meu projeto. Aqui eu posso colocar a aplicação, onde que eu quero colocar. Então eu vou mudar a pasta aqui. Vou vir aqui, vou colocar 2024, 2, vou criar uma nova pasta, ELP4. Vou vir aqui, vou criar nova pasta, projeto. Vou colocar projeto 1. Aqui. Vou selecionar a pasta. Significa que tudo que colocar lá ele vai conseguir utilizar, tá? Lá no Delphi a gente tinha a questão que tinha que colocar uses lá, tá lembrado? Que eu tinha que fazer uses para poder utilizar de um para o outro. No C Sharp ele não precisa disso. Aqui, ó, ele vai, como é o .NET Framework, ele só vai até o 4.8, não mais do que isso, tá? O nome da solução, então, aqui, vamos colocar o nome do projeto aqui primeiro, né? Opa, ixi, voltando. Novo, projeto desktop, .NET, Next, nome do projeto, projeto LP4. Aqui ele muda, vou mudar aqui a pasta, opa, aqui, vou mandar criar. O que acontece aqui, ó? Veja bem. Então, aqui está o projeto, ó. Tá vendo aqui? É esse lado de cá que nós vamos trabalhar bastante por esse lado de cá. Aqui ele criou um formulário. Tá vendo aqui o formulário? Então, o que a gente vai fazer, ó? Esse formulário vem com o nome Form 1. Então, vem aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou dar um rename, certo? Vou chamar de FRM principal. Deseja alterar, deseja alterar. Vou alterar. Tá. O que acontece? Veja bem. Nós vamos ter certos. Ó, cliquei no formulário. Eu tenho aqui propriedades. Esse daqui eu mudei o nome do arquivo, que passou a ser FRM principal, certo? Eu vim aqui em propriedades daquele camarada. Aqui está o FR1, que é o texto que está aparecendo lá, certo? Então eu vou chamar de principal. Isso quer dizer que lá onde estava apresentando
o formulário, ele vai mudar e vai aparecer principal em vez de Form 1, certo? O que acontece aqui, ó? Veja bem, tem certas informações que tem aqui que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ó, aqui em View eu tenho o modo Design. Aqui eu tenho propriedades, certo? Venho em View, vou no modo Código. Ele apresenta o código, certo? Então, da mesma maneira que a gente tinha lá no online GDB, só que aqui o que acontece? Ó, eu tenho Public Partition Class FRM principal. FRM principal porque eu mudei o nome do formulário, do arquivo, certo? E aqui Public FRM principal. Isso aqui é o quê? Quem sabe me dizer o que é esse Public aqui? Constructor. Muito bem. É o constructor do formulário. Ou seja, mesmo o formulário, eu preciso criar ele. Bom, eu fiz pela interface, ele foi lá e criou o formulário, mas igual eu preciso criar o formulário, certo? Então, veja bem, vem aqui no meu projeto, tem aqui o projeto, ó. Vem aqui com o botão direito, vou mandar adicionar. Eu vou mandar adicionar um outro formulário, ó. Aqui eu tenho new item, existente item, new folder, posso criar subpastas dentro do meu projeto, tá? Aí eu tenho phone, esse eu não conheço. Eu tenho lá REST API. Quando vocês forem mexer com a API, vai ser por aqui. Aí eu tenho Machine Learning Model. Machine Learner, aprendizado de máquina. Isso aqui também é coisa nova, certo? Não existia isso antes. Tenho referência, serviço de referência. Mas o que eu preciso está aqui, ó, form. Vou criar um novo formulário. Então, clico aqui, form. Aí aqui embaixo ele pede o nome. O nome que eu der é o que ele vai ficar. Então vamos dizer assim, ó, nós vimos lá no formato, no semestre passado, de uma herança, não viu uma herança? Herança é um negócio que ajuda a nossa vida? Ajuda. Por quê? Porque eu pego lá a classe pai, vamos dizer assim, eu criei objeto pessoa aqui, facilita a vida, porque vai me minimizar bastante coisa que eu tenho que fazer. Concorda comigo? Com formulários é a mesma coisa. Então o que a gente faz? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar lá FRM pai. Chamar de um form pai, certo? Então, vem aqui, coloca aqui, form pai, FRM pai. O que é esse FRM pai que eu vou fazer? Então, veja bem, ó, eu tenho propriedades aqui. Essas propriedades que eu tenho aqui, significa que eu posso mexer no nome. Não é o caso aqui em particular, certo? Mas eu tenho certas situações que eu posso trabalhar. Cadê? Ó, tudo isso aqui é propriedade do formulário, certo? Ó, eu tenho vários itens aqui que eu posso manipular do formulário. Tem a parte do estilo do Windows, eu tenho aqui eu tenho layout. Isso quer dizer situações, ó, tamanho. Eu posso pré-determinar quanto que ele vai começar, qual o tamanho, as dimensões que eu vou ter do formulário, certo? Posição padrão, tem uma série de itens. Nós não vamos entrar em muitos detalhes desses itens. Tranquilo? Se a gente for abrir todas as possibilidades que existem aqui dentro do desenvolvimento aqui, vai, vai faltar carga horária para a gente poder trabalhar e no final vocês vão começar a babar, né? Então acho que não vai dar para a gente ver todos os detalhes. Então, vamos dizer assim, tem bastante coisa que tem aqui? Tem, mas uma boa parte desse processo, o que vai acontecer? Vou mostrar mais ou menos grosso como a gente pode trabalhar, e depois vocês podem variar, dá para mexer com cor, dá para mexer com poder fixar um botão, fixar o formulário, pedir, poder ampliar o formulário, ou deixar ele fixo, um tamanho fixo, não permitir que ele mexa. Tem vários itens. Se eu quero o tamanho da borda maior, o tamanho da borda menor, se eu quero que apareça o título em cima ou não. Então, tem vários itens aqui que vocês vão poder brincar legal. Embora eu recomende, num primeiro momento, que a ideia é a gente trabalhar com o que é necessário, certo?
Deixa eu só ver aqui onde que está o que eu preciso. Ah, não vai aparecer aqui ainda. Tá. Voltemos. Ó, design. Então, vamos dizer assim, dentro desse formulário PAI aqui, qual que é a ideia dele? Ah, dentro da ideia dos formulários, tem situações assim. Vocês já viram digitar CPF, CNPJ? Já digitar CPF em algum site, em algum lugar? Ele valida. Se você digitar errado, ele vai dizer que está errado. Não é verdade? Aqui não é muito diferente. Se eu tenho uma aplicação, eu vou ter que entrar com o CPF, só que o CPF é calculável. Sabia que é calculável? O Luciano já mostrou para vocês? Não. CPF, CNPJ, inscrição, o RG, tem vários itens que são calculáveis. E a ideia é fazer o quê? Nesse Form Pai, se é o Form Pai e todos os formulários vão herdar desse cara aqui, o que que acontece? A gente coloca essas rotinas todas aqui. Eu preciso validar e-mail, por exemplo. O que que é validar e-mail? O que que é um e-mail válido? Ele tem que ter arroba, tem que ter ponto, ponto com, ponto alguma coisa, certo? Tem que ter no mínimo três letras, um e-mail, o nome do e-mail, certo? Então tem um conjunto de regras. Não pode ter símbolos, alguns pode, outros não, certo? E ele tem um padrão básico. Ele pode ter número, letras ou números, certo? E eu posso montar o e-mail. Então todas essas rotinas a gente cria dentro desse Farm Pie, certo? Porque vai herdar. Se vai herdar, todos que herdam dele, todos vão herdar do Form Pi. Se todos vão herdar do Form Pi, o que acontece? Não é mais fácil criar no Form Pi? Certo? Aí eu posso usar em qualquer lugar. É fácil, entender isso? Tranquilo? Então, essa é a ideia de criar um Form Pi. Tá? Aí, uma vez criado o Form Pi aqui, eu poderia, por exemplo, ó, eu venho aqui, tem uma aba aqui, ó, aqui, aqui, ó, apareceu. Tá vendo aqui? É mágico o negócio, né? Depois você assistam com bastante calma, ó. Eu estou aqui no formulário, eu vim aqui, ó, tools, certo? Então, tem alguns campos que eu posso ter, né? Por exemplo, eu vou pegar um label, vou trazer o label aqui. Vou pegar aqui no toolbox um campo text box. Esse é um campo text box. Vou trazer ele e colocar aqui, ok? Vamos dizer assim, num processo normal que a gente vai ter, eu fatalmente vou ter um campo aqui em cima. Eu vou minimizar um pouco aqui, vou diminuir o tamanho dele. Tem esse campo label aqui, vou vir aqui em propriedades. Aí eu estou pegando a propriedade do campo label, tá? Não estou pegando a propriedade, ó. Eu tenho text aqui, ó, tá label. Tá claro aqui? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar o text aqui, colocar como sendo código. Vou colocar com acento. Ó, código, tá aqui, certo? Ele tem um name, esse label, ó, aqui é o name, certo? Eu vou colocar LBL código, ok? Eu tenho o campo name, tenho o campo text, certo? O que que é que muda? Vou vir aqui no view, vou voltar ao modo design, ó, aqui apareceu como código, com acento. Então, o text é o valor que ele tem. O nome do campo é um LBL código. A ideia de colocar LBL, por quê? Porque é a abreviação de label, as consoantes. E aqui, agora, no de baixo, é um outro componente. Eu venho aqui em propriedades. Aí o que acontece? Eu vou ter, ó, um nome, e o nome dele é textbox 1. Eu vou colocar como txt código.
certo? TXT indicando que é um campo text, né? E colocar código, que é o atributo que ele vai estar acessando, certo? Vou ter dessa maneira. Vejamos. Então, esse é o nome. Ele tem um campo text que está com um campo vazio aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar um zero ali, certo? Vou colocar um zero, tá? Então eu volto aqui para View, Design, ele aparece com código zero lá, ok? Vem aqui no Toolbox e vou vir aqui, ó. Ele tem um componente chamado Button. Button significa botão, certo? Vem aqui na propriedade dele, vou colocar o nome desse botão, ó. Vai ter aqui propriedades, name. Vou colocar ele como btn, vou colocar sair. Aí ele tem um outro cara aqui, ó, que vai estar com o bt button aqui, ó, text. Vou colocar aqui sair, certo? Coloquei ele como sair, né? O que que acontece? Ó, vem aqui na view, vem no design, aí apareceu. Todo formulário vai ter uma opção de sair, certo? Então, coloco ele como sair. Tranquilo? O que é que ele faz aqui? Eu venho aqui, ó, vou clicar duas vezes aqui. Ó, ele criou o form, aí eu vou chamar ele aqui, vou dizer que vou dar um close. Ó, colocar aqui em close. Aqui acho que era assim, certo? Então, o que que acontece? Bom, se eu mandar executar, que eu dei o play aqui, o que que vai acontecer? Vai compilar, vai gerar, tá? Aí. Mas não apareceu nada, porque na realidade eu não vinculei nada ainda, certo? Só tem o form principal, eu criei o form py, mas o form py não vai ser instanciado, certo? A ideia então, a gente vai trabalhar com esse cara. Já vem com o principal, vem com o formato formulário, é um formato como se fosse uma aplicação qualquer, beleza? Entendido? Vem aqui, vou fechar. O que que eu tenho aqui no form? Ó, então vem aqui no projeto. Vem aqui no projeto, vou clicar com o botão direito, vou mandar adicionar e vem aqui em form. E aqui, cadê código? Ó, vem aqui em Windows Form, tá vendo? Dentro de Windows Form, aí ele pede, ó, o que que é em Unted? Herdado, certo? Aqui, ó. Então, o que acontece? É, deixa eu ver aqui qual que era. Acho que é esse de baixo aqui, ó. Não, deve ser. Ah, FROM consulta. Deixa eu ver aqui se vou pegar aqui, ó, cliquei nele. O que que ele fez? Ele abriu uma nova tela. E o que aparece aqui? Form principal e FRMPy. FRMPy não foi o que a gente criou agora? Então eu vou dizer que ele herda desse FRMPy. O que ele vai fazer? Olha, já criou. Esse é um outro formulário. Eu chamei de FRM consulta aqui, ó. Tá vendo? Não é o mesmo que eu tinha, ó. Ele criou como sendo FormPy, porque era o nome que tinha lá, certo? Tá? Mas eu posso pegar a propriedade dele aqui e o text dele aqui, colocar ele como consulta. Aqui, tá? E aqui, ó, ele ficou como FRM consulta, tá vendo aqui? Certo? Então, volto aqui, venho para cá,
E aqui eu posso trabalhar. Ah, tá. Aqui que eu não vou conseguir trabalhar. Tá. Então, beleza. Deu para entender essa parte? É. Aí nós vamos mexer na próxima aula. Nós vamos voltar para mexer com forma em pai, certo? E poder fazer o ajuste. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Vamos fechar por aqui hoje. É, vamos fazer a chamada, né?